Pode começar, professora. Gravando! Então, bom dia. Vamos começar hoje o exame da sensibilidade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Todos estão vendo a tela? Não. Ainda não? Vou tentar novamente. Estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos iniciar. Queridos, o sistema sensorial, ele é o sistema que informa o indivíduo sobre o ambiente em que ele está inserido, certo? O ambiente exterior, externo, e o ambiente interno dele, ou seja, o seu próprio corpo. Ele funciona, como tudo no sistema nervoso central, em cadeia. Várias estruturas que fazem com que essa informação ela venha da parte mais periférica e chegue até o sistema nervoso central. Vamos falar inicialmente quais são os tipos de sensibilidade. Existem várias classificações. Essa classificação, ela divide em sensibilidades primárias e secundárias, certo? As modalidades primárias da sensibilidade são a esteroceptiva ou superficial, proprioceptiva ou sensibilidade profunda, interoceptiva ou sensibilidade visceral, também chamada visceroceptiva. E as modalidades secundárias da sensibilidade são as funções sensoriais cerebrais, que algumas delas são a discriminação e a localização táteis. Existem outros tipos de localização, auditivas, visuais, mas nós vamos nos deter nas localizações táteis, que fazem parte do exame da sensibilidade propriamente dito. A cadeia de informação, como eu já tinha começado a falar, são impulsos nervosos, como tudo no sistema nervoso central, tem origem em impulsos nervosos, que iniciam-se nos receptores. Os receptores são estruturas localizadas em muitas áreas do corpo, pele, tecidos, articulações, músculos, e que recebem esses estímulos externos e levam ao sistema nervoso central através dos nervos sensoriais. A gente sempre vai se referir aos nervos sensoriais como nervos aferentes. Aferência significando chegada, que é o contrário de eferência, que significa partida. Então, a aferência sensitiva leva esses estímulos ao sistema nervoso central. Ao chegar no sistema nervoso central, tratos de fibras, tratos significa feixes, certo? Feixes de fibras, que têm a mesma função, e levam a informação até os centros superiores do encéfalo. Nos centros superiores, que são o lobo parietal e o tálamo, eles vão reconhecer, certo? Vai chegar à consciência, o reconhecimento desse estímulo, e, a partir disso, o sistema nervoso pode emitir uma resposta adequada. Professora, só uma coisa. Pois porque não. a Esté está pedindo para aceitarem ela. Certo. A professora Daniele está aceitando as pessoas que estão entrando. Dani? Tá bom. Dani, por favor. Aceitei, meu amor, aceitei, Júlio. Tá, obrigado, Eu acho professora. linda a sua foto. É com sua mãe, é? É com minha tia. Oh, que fofo. Obrigado. Então, gente, aqui é uma visão geral, esquemática, certo, do sistema sensorial. Vocês podem observar, né, que está chegando na medula
A medula é o primeiro nível do sistema nervoso central, certo? O nível mais periférico, né? Do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, tá? Ele é composto dos receptores, que a gente vai mostrar em outro slide, e dos receptores vem os nervos periféricos, a aferência sensitiva, é um neurônio bipolar, que o seu corpo celular está nos gânglios sensitivos, tá? Paravertebrais. Então, vem a aferência, a partir dos receptores, o neurônio bipolar, ele retransmite essa informação para o corno posterior da medula, tá? E dependendo da sensibilidade, do tipo de sensibilidade, essa informação vai subir pelo trato espinotalâmico, tá certo? Ou vai subir pelas colunas posteriores. Pelo trato espinotalâmico, vai subir a esterocepção e a interocepção, ou seja, sensibilidade superficial e sensibilidade visceral. Vão subir através do trato espinotalâmico. Percebam que antes de subir, certo? Essa via, ela faz sinapse com o neurônio na coluna posterior, ela cruza através da comissura anterior, que é essa regiãozinha da medula, certo? E passa para o outro lado através dos tratos espinotalâmicos, que são dois, o espinotalâmico ventral e o espinotalâmico lateral. Então, eles sobem, certo? Pelo trato espinotalâmico, a sensibilidade visceral e a sensibilidade superficial. Fazem esse cruzamento aqui nessa região, chamada comissura anterior. Já a sensibilidade profunda, ou propriocepção, ela vai subir através das colunas posteriores, certo? Existe uma estrutura aqui na medula chamado cordões posteriores, são o cordão grácil e o cuneiforme, e esses cordões, eles vão subir pelas colunas posteriores, que são elas mesmas. Quando chegam aqui ao nível do bulbo, tá? Eles fazem uma sinapse com os núcleos grácil e cuneiforme, o mesmo nome das colunas grácil e cuneiforme, e no bulbo, no tronco encefálico, estão os núcleos grácil e cuneiforme. E só aqui eles vão cruzar para o outro lado do bulbo, tá? Então, se vem do lado direito, vai cruzar no bulbo para o lado esquerdo. A sensibilidade profunda. Já a superficial, ela cruza do lado direito para o lado esquerdo, ainda na medula, e já sobe cruzada pelo trato espinotalâmico, certo? Então, quando chega aqui no bulbo, a profunda, cruza, sobe pelo chamado leminisco medial, que é um trato de fibras, um feixe de fibras, que vai levar essa sensibilidade profunda até o tálamo. Todas as duas sensibilidades, vocês estão vendo, chegam ao tálamo, tá certo? A sensibilidade superficial, ela fica no núcleo póstero-lateral do tálamo, e a sensibilidade profunda no núcleo póstero-medial do tálamo, tá? Percebam que isso é aqui a partir do tronco e membros. Na cabeça, tá? Acontece o mesmo esquema, certo? Mas vindo dos nervos cranianos, do nervo trigêmeo, do sétimo nervo, do nono e do décimo, vão subindo, a depender do tipo de sensibilidade, se superficial ou profunda, vão subindo e se encontrando com as fibras semelhantes que vêm dos tratos da medula. Se superficial, vem pelo trato espinotalâmico, se profunda, pelo leminisco medial. Ao chegar no tálamo, vão ser emitidas as chamadas radiações talâmicas, que também são outros feixes de fibras, a partir do tálamo até o córtex somestésico primário, somestésico mesmo significando sensorial, que é o lobo parietal, certo? Que está no lobo parietal. Então, esse é o esquema, bem simplificado. Existem outras variantes, existem algumas fibras que não cruzam do trato espinotalâmico, certo? Mas isso são detalhes que não há necessidade da gente abordar agora. Vocês vão ver mais tarde, quando estiverem na neurologia. Então, aqui, os centros cerebrais superiores, como eu falei, o tálamo e o lobo parietal. Posso passar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aqui é só um título de informação, não vai ser cobrado para vocês, não. É só para vocês se situarem antes da gente fazer o exame propriamente dito. Bem, como eu tinha falado, os receptores, né? Os receptores, eles estão em várias estruturas, e são vários tipos de receptores, que eles são a parte, vamos dizer, o axônio mais longo desses núcleos, desses neurônios bipolares que estão na cadeia ganglionar posterior, né? O axônio terminal, distal,
ele vem iniciando a partir desses receptores, chegando ao gânglio, e do gânglio entrando na medula, com aquela divisão que eu acabei de falar para vocês. Aqui, ilustrando os fascículos grácil e cuneiforme, que falei para vocês, da sensibilidade profunda, tá? Então, começando já pela sensibilidade profunda, os receptores são os receptores, são os principais receptores, são corpúsculos de Pacini, tá? Esses corpúsculos, eles são encapsulados, eles levam a propriocepção, aqui são os tipos de propriocepção que ele leva, tato discriminativo e sensibilidade profunda, tipo vibratória e posição segmentar. E ele leva também o tato geral, o tato grosseiro, tá? A gente vai ver que existem 2 tipos de tato. Então, esses corpúsculos de Pacini e os de Meissner também, eles são tipo umas lamelas, umas lâminas, que estão distribuídas na pele, na parte mais superficial, e existem estruturas do corpo em que tem muito mais corpúsculo de Pacini, por exemplo, nas pontas dos dedos, na palma da mão, na planta dos pés. Então, tem bem mais corpúsculo, porque são regiões em que o corpo entra muito mais em contato com as estruturas, os estímulos que vêm do exterior, né? Principalmente as mãos. Outro tipo de receptor que entra aqui pela região posterior são os receptores que vêm dos fusos musculares, tá? Esses receptores, como eu já citei, eles vão ser responsáveis pela propriocepção, o estiramento do músculo, a contração muscular, a movimentação que uma articulação faz, gerada por uma contração do músculo, da musculatura, a fim de que o indivíduo saiba onde é que está localizado o seu corpo nesse momento. Por exemplo, você sabe que está sentado numa cadeira, você sabe se está em pé ou sentado, se a sua mão está repousada sobre a mesa, ou está pegando um objeto, digitando. Então, o fuso muscular fica dando essa informação continuamente. Existe um componente consciente, mas existe também um componente inconsciente, que esses receptores levam. Isso aqui, esses componentes consciente e inconsciente são importantes, porque não precisa você ficar também o tempo todo tendo consciência da informação. Você pode acessá-la, caso queira, mas você não precisa ficar o tempo todo na sua consciência onde você está. A não ser que você deseje acessar essa situação, essa informação. Então, os corpúsculos, esse corpúsculo de Pacini e o fuso muscular, eles vão levar a essas sensibilidades profundas. Já as terminações nervosas livres, certo? Aqui, as terminações nervosas livres, elas levam várias modalidades sensoriais, principalmente as superficiais, dor, temperatura e o tato grosseiro. Ela é muito mais abundante, né, no corpo, certo? Ela está em praticamente todos os locais, todas as áreas da pele, tá certo? E também em algumas estruturas um pouco mais profundas, na derme também, em algumas estruturas um pouco mais profundas, mas ela é basicamente bem mais externa, bem mais exteriorizada, bem menos profunda do que essas outras que eu acabei de falar. Então, a partir dos receptores, a informação vai viajar pelas fibras nervosas, certo? Existem vários tipos de fibras nervosas que a gente pode classificar de várias formas. A gente pode classificar em fibras mielinizadas, de acordo com a sua mielinização. A gente pode classificar de acordo com o seu tamanho. E aqui a gente vai falar sobre os tipos de fibras sensitivas, a depender dessas 2 classificações anteriores. Então, existem fibras mielínicas fibras mielínicas e amielínicas, né? Para que a mielinização? Porque quanto mais mielinizada for a fibra, mais rápida vai ser a informação que ela vai carregar, né? A mielinização, a bainha de mielina que envolve o nervo, ele faz com que o impulso nervoso, ele viaje de uma maneira muito mais rápida, né? Então, existem fibras que levam informações a 1000 metros por segundo, como as fibras motoras, as fibras sensitivas, proprioceptivas. Então, essas fibras mielínicas, essas fibras, além de mielinizadas, elas também são grandes, né? São fibras maiores, são as fibras tipo A, alfa, beta e gama, tá? Existem fibras que estão mielinizadas, mas são menores, mielínicas pequenas, que são a tipo A, delta. Existem as fibras amielinizadas, que é as fibras do tipo C. Então, vocês estão vendo que existe um sistema A, B, C, né? Alfa, beta e gama, de classificação das fibras nervosas. Existe também um outro sistema que a gente não vai
a gente não utiliza muito, mas para você, a título de conhecimento, são os sistemas 1, 2, 3 e 4, que vocês vão ver em alguns livros, certo? Esse sistema, ele é, vamos dizer, exclusivo das fibras aferentes. Já o sistema ABC, ele engloba tanto as fibras aferentes como eferentes, ou seja, sensitivas como motoras. E as fibras sensitivas, a gente pode, então, baseado nessa classificação, dividi-las em fibras A-alfa, certo? Que são as aferentes proprioceptivas, que são fibras grandes, mielinizadas, tão grandes e tão rápidas como as fibras motoras, que também são fibras A-alfa. Temos as fibras A-beta e A-delta, que são principalmente as aferências cutâneas, certo? E as fibras do grupo C, que são fibras aferentes, tanto esteroceptivas, que levam sensibilidade álgica e térmica, como também fibras viscerais, que levam a sensibilidade interoceptiva ou visceral. São fibras não mielinizadas, são fibras mais lentas, elas chegam a viajar o impulso a 40 metros por segundo. Pois não? Só para se aceitar, o Arthur Machado está pedindo para entrar. Obrigado. Ok. Então, as fibras, apesar de ser uma velocidade menor, mas é muito alta, né? Você imagina 40 metros por segundo, como isso é rápido, né? E é classificada como fibra lenta, vejam só. Então, uma distribuição dessas fibras nervosas, né, dessa inervação da pele, a gente pode fazer mostrando ou examinando os nervos cutâneos, né? Existem, eu coloquei aqui a título de demonstração também, de ilustração, os nervos cutâneos, a distribuição da pele, né? E também dos músculos, né? Aqui também, esses nervos envolvem tanto pele, como músculo, como articulações, certo? Eles são abundantes em todo o corpo. Quando a gente vai fazer o exame da sensibilidade, a gente pode precisar lançar mão dessa divisão e examinar nervos particularmente, tá bom? Não é o escopo da aula, mas é para vocês saberem isso, que a gente pode precisar examinar nervo por nervo, a depender da história clínica do paciente. Tá? Assim como também a gente pode e deve, no caso do médico generalista, examinar alguns dermátomos, certo? O caso dos nervos é mais para o especialista, né? Nervo a nervo, mas no caso do médico geral, ele precisa conhecer alguns dermátomos-chave, alguns pontos-chave que vai ser necessário examinar quando você estiver fazendo o exame neurológico da sensibilidade. Então, o corpo também é mapeado, certo? Em vários dermátomos, que são áreas inervadas por fibras que vêm de uma única raiz nervosa, né? Por exemplo, fibras que vêm da raiz C2, C3, C4, e por aí vai, tá? Até S5, certo? E aqui não está bem ilustrada, né? Mas temos até lá, tá? Que é mais essa região perianal. Então, o corpo é todo mapeado, tá? Existe uma diferençazinha. Se vocês virem aqui, vocês podem observar que aqui na região axilar e na região medial do braço, né? Existe T1, tá certo? Ok? Essa divisão é porque vem da parte embrionária, né? Então, não é uma segmentação, tá, horizontalizada, não. É como se, vocês lembram do feto? O feto, quando ele vai se formando, o embrião, quando ele vai se formando, ele não está em ortostase, ele não está em pé, ele está todo dobradinho, né? Então, os nervos, as raízes, eles vêm de acordo com esse esquema padronizado na vida fetal. E aí, com o crescimento, com o desenvolvimento do corpo, essas regiões vão sendo modificadas, tá bom? Com a nova postura que o corpo vai adquirir. Mas as áreas permanecem as mesmas. Como eu falei, existem alguns pontos-chave que o exame neurológico vocês vão precisar conhecer. Vocês vão procurar, quando forem examinar, mais na frente a gente vai mostrar. E quais são esses pontos-chave, né? Na mão, é do polegar ao quinto dedo, tá certo? Polegar C6, aí vai C4, C7, até C8, tá? Do polegar ao quinto dedo. No pescoço C3, na região cervical C3. No tronco, vocês vão precisar localizar T4, T10 e T12, que vai ser na região mamilar, no umbigo, na crista ilíaca. E nos membros inferiores, nas pernas, certo? Você vai precisar só de L1 a S1, começando da região inguinal, raiz da coxa, face medial da coxa, face medial da perna,
hálux, que é o quinto dedo, o quinto quirodáctilo, e a face lateral do pé e do quinto dedo, aqui é o primeiro dedo, né, o hálux, e o quinto dedo do pé, que é S1. Então, esses são os pontos chaves que você vai precisar procurar quando examinar a acessibilidade. Então, aqui eu coloquei para ilustrar, pessoal, vocês não vão compreender isso totalmente, mas agora, nesse momento, só para ilustrar que existem vários tipos, vários padrões de perda sensorial, certo? E é por isso que, quando a gente vai fazer o exame da sensibilidade, a gente precisa ficar comparando, tá certo? Por exemplo, existem algumas perdas sensoriais que são dimediadas, né? Tá bom? Isso aqui acontece quando existe uma lesão do sistema nervoso central. Por exemplo, um AVC ou um tumor cerebral, né? Aqui, o padrão de lesão hemisférica. Então, existe uma diferença entre um lado e o outro do corpo. Então, vocês vão precisar, quando examinar o paciente, como vocês já devem ter visto no vídeo, né? O examinador, ele compara um lado com o seu homólogo, né? Do outro lado, tá? Ombro com ombro, mão com mão, e em cada membro, raiz a raiz. Por exemplo, como eu falei aqui, né? Vamos dizer aqui, no quinto dedo, no polegar, que é a raiz C6, você vai examinar C6 aqui, tá certo? Aqui na coxa, né, você vai examinar a região medial da coxa, tá certo? E você vai examinar também a região lateral. Então, você vai examinar lateral com lateral e medial com medial, porque são raízes diferentes, né? O hálux, por exemplo, né, que é L5, você vai examinar L5 aqui do lado esquerdo, com L5 do lado direito, mas vai precisar também examinar S1 aqui, que é a região lateral do pé, com S1 da outra região lateral do pé, tá certo? Por que isso? Porque você vai precisar detectar se a alteração de sensibilidade, ela é de um padrão de raiz, por exemplo, aqui, ó, esse padrão aqui é um padrão de raiz, você tá vendo? Aqui o G, né, ó, perda em dermátomos por uma radiculopatia cervical. Então, aqui, C6 do paciente está alterado. Então, para ele ter essa informação, ele vai ter que comparar C6 desse lado com C6 do outro lado, né? Então, são esse tipo de busca que você vai precisar fazer quando está fazendo o exame físico geral. Um padrão lado a lado, de mediado, e um padrão raiz a raiz, também lado a lado, desses pontos-chave que eu coloquei aqui. Serão suficientes para vocês, certo? Mamilo esquerdo com mamilo direito, C6 direito com C6 direito, região inguinal direita com esquerda, para ver se tem um padrão de raiz ou se é um padrão bem homogêneo, somente direita e esquerda, tá certo? Então, aqui uma ilustração de radiculopatia cervical, aqui uma ilustração de radiculopatia distal, né, tá certo? Aqui, tá? Radiculopatia lombosacra, no caso aqui, L5, certo? Bem, aí tem outros padrões também. Tem um padrão bulbar, que é o mais complexo, né? A gente não vai exigir muito de vocês isso aqui, mas vocês lembram que eu falei que lá no bulbo, o trato espinotalâmico lateral, ele cruza, né? Desculpa, ele não cruza, ele vem desde a medula até o tálamo, ele chega de um lado só, mas o grácil e o cuneiforme, né, que é o padrão de perda sensitiva, profunda, ele vai cruzar ali no bulbo. Então, quando eu tiver uma lesão bulbar, eu vou ter lesão superficial de um lado e vou ter lesão profunda de outro, por causa daquele cruzamento que é diferente da sensibilidade superficial para a sensibilidade profunda. Então, se tiver lesão bulbar, é sensibilidade profunda de um lado e sensibilidade superficial de outro que vai estar alterada, certo? Aqui é um padrão medular, tá bom? Um padrão medular, veja aqui, certo? Então, você vai precisar fazer também exame para ver se o paciente tem algum nível de sensibilidade, né? Você vai, por exemplo, você pode olhar T10, né? Que é aquele umbigo que eu falei, tá? Na região T10, no dermátomo T10, eu vou conseguir perceber, tá? Uma diferença entre perda de sensibilidade a partir de T10 e de sensibilidade normal acima de T10. Isso é muito comum nas mielopatias torácicas, né? Poderia também ter um nível sensitivo aqui, ao nível dos mamilos, das mielopatias torácicas também, aqui a nível de T2, e poderia ter uma lesão cervical, né, aqui a nível de C3, tá certo?
Então, teria um nível de C3 para baixo alterado e de C3 para cima normal, ok? Eu precisaria, Daniela, eu queria te pedir um tempinho bem rápido, porque estão me ligando aqui do Hospital Geral, e eu acredito que seja uma emergência. Eu já estou voltando, pode ser? Só 2 minutos? Tudo bem, tudo bem. Alguém quer tirar alguma dúvida, gente? Enquanto isso... Pessoal, os níveis sensitivos que vocês vão decorar, que a gente costuma cobrar, é o nível dos mamilos, certo? O nível do umbigo, ok? E da crista ilíaca, tá certo? Essa questão do hálux também eu acho importante, né, Vandenberg? Né, Van? Exato, sim. Hálux também, né? A professora falou da mão, não foi? C6, C8, né? Porque, por exemplo, o C8, C7, C6, C5 é muito interessante para fazer o ATLS. Uhum. Entre emergência, a região deltoide, C5. Você pegar o polegar, C6. C6, Dedo indicador e parte do médio, C7. E o dedo mínimo, C8. A foto que indicava no ATLS. Isso. São alguns mais chaves, né, que a gente acaba decorando, mas não precisa decorar todos, tá certo? São muitos dermatos. É muito importante essa ponta, né, que se coloca. E tem uma forma fácil e prática de decorar isso também. Por exemplo, a fúrcula external, né? Na fúrcula external, ou seja, você vai ter T2. Na linha mamária, T4, no rebordo postal, no vesicóide, T6, rebordo postal, T8, umbigo, T10, espilica, T12. Ou seja, de 2 em 2 você consegue fazer isso para classificar com a TLS. Isso. Vocês entenderam, gente? Essa primeira... A primeira é uma perda hemissensorial contralateral, né? Vocês viram que toda a aferência sensitiva, seja o trato espinotalâmico anterior e lateral e medial, como também os cordões posteriores, né? A sensibilidade tátil dolorosa, ela cruza logo, né? E a visceral. A proprioceptiva, a barestésica também, elas vão pelos cordões posteriores. E só vão trocar de lado lá em cima, né? No bulbo, na região do bulbo, certo? A proprioceptiva de membros inferiores vai formar o trato grácil, e a proprioceptiva dos membros superiores vai formar o trato cuneiforme, tá? De forma que acima do bulbo, vai chegar, né, na região de tálamo e na região de lobo parietal, que é o lobo que vai fazer o reconhecimento dessa sensibilidade. Então, o reconhecimento da sensibilidade hemisférico, cortical, ele é contralateral, certo? Então, depois do bulbo, fica parecido com o trato do primeiro neurônio motor, né? Ele vai reconhecer a sensibilidade contralateral, mas só depois do bulbo. Então, se o problema for acima do bulbo, né, como um AVC, por exemplo, em região de córtex, tálamo, parietal, você vai ter uma perda de sensibilidade, né, de toda a sensibilidade do outro lado. E aqui, que é até a síndrome de Wallenberg, né? Isso, Wallenberg. Isso. Você tem um comprometimento, só que não é acima do bulbo, né? Então, você vai perder, de um lado, as fibras que já cruzaram, né? Que é as fibras de sensibilidade tátil, dolorosa, proprioceptiva, só que a sensibilidade da face no trigêmeo, ela é ipsilateral, né?
Então, que está na ponte. Então, você vai ter a perda da sensibilidade do mesmo lado na face, cruzado, né? Essa é a síndrome cruzada, né? A perda cruzada de sensibilidade. Eu fiquei falando aqui para esperar você voltar, viu? Tá bom, tá, voltei já. Pode continuar. Obrigada. Então, existem outros padrões de perda, esse aqui é o padrão que eu não vou me deter agora, não haveria como vocês não têm elementos assim para reconhecer e a gente não vai exigir disso, né? Esse é um padrão mais comum, chamado padrão de neuropatia periférica, que é um padrão distal proximal, ou seja, quanto mais distal, maior é a perda sensitiva, tá? Por que isso? Porque as fibras longas, quando elas vão degenerar, por diversas situações, como, por exemplo, diabetes, hanseníase, alcoolismo, deficiência de vitamina B12, todas essas entidades que alteram os axônios dos neurônios, eles começam alterando a parte mais distal, porque são a parte mais sensível a alterações, que tem menos inervação e que são mais, vamos dizer, vulneráveis a alterações de toda sorte, metabólicas, infecciosas. Então, quando o paciente tem uma neuropatia periférica, ele vai começar a sua perda pela região mais distal e vai subindo e vai normalizando à medida que vai subindo pelo corpo. Então, uma outra forma de examinar é examinando também, certo? Um gradiente, que a gente chama um gradiente distal proximal, certo? Esse nome desse padrão se chama padrão em meia e luva, tá? Em meia e luva, ou então em bota e luva, tá? É um padrão de neuropatia periférica, tá? Esse é um outro padrão que também eu não vou comentar agora, é um tanto complexo, esses dois aqui, que são mais raros de vocês verem, vamos deixar isso para um momento mais na frente da graduação de vocês. O exame da sensibilidade, ele tem algumas peculiaridades, que o médico tem que ficar atento, certo? Já é dito, né, isso é um consenso entre, inclusive, os neurologistas, que é a parte mais difícil do exame neurológico. Difícil por quê? Por vários motivos. É necessário, por exemplo, a cooperação do paciente, tá? Você tem que realmente ganhar, tá? A confiança do paciente. O paciente tem que estar inteiro, ele tem que estar querendo cooperar com você, ou não só estar, mas estar podendo cooperar com você. Existem alguns pacientes que não há como cooperar, pacientes com rebaixamento do nível de consciência, por exemplo, que você vai precisar lançar mão de outros tipos de artifício para poder entender se o paciente está com alteração de sensibilidade ou não, porque a cooperação, nesse caso, não vai existir, claro, né? Então, requer também que o paciente compreenda o procedimento, você vai precisar explicar o que você vai fazer antes de fazê-lo, tá? E ter certeza de que o paciente entendeu, a fim de que você não tenha uma informação errada, e você possa tirar uma conclusão errada daquele exame. Então, vai requerer que o paciente entenda o procedimento. E, mesmo assim, você vai estar sujeito à subjetividade do paciente, né? O paciente, pacientes diferentes têm limiares de dor diferentes, por exemplo, né? De sensibilidade diferente, mesmo sendo normais. Então, você vai comparar o paciente com ele próprio. Você precisa comparar, muitas vezes, iniciar o exame, como vocês devem ter visto no vídeo, e vocês vão aprender quando a gente estiver nas nossas aulas práticas, a gente vai precisar buscar um local normal do paciente, ou um local que o paciente não tenha queixa, para poder obter dele a resposta normal, né? Para a gente poder demonstrar para ele o que é normal nele mesmo, para depois ir para a área supostamente alterada, a fim de que o paciente perceba a diferença. Então, essa subjetividade, ela é inerente a esse exame, tá certo? Tanto que o exame da sensibilidade, em algumas situações, ele é dispensado, porque a gente não vai obter informações, tipo, eu já falei, pacientes com alteração do nível de consciência, pacientes que não estão cooperativos, pacientes que têm uma possibilidade de ser um paciente que esteja simulando alguma situação. Então, o exame de sensibilidade não vai ajudar muito nessa situação, porque você vai estar sujeito à subjetividade dele. E, além desses âmbitos do próprio paciente, existe também a condição ambiental, né, em que você está examinando. O ambiente tem que estar apropriado, não pode haver um fator distrator, né, por exemplo, um ambiente muito quente, desconfortável, ou ar-condicionado muito frio, ou escuro, ou com luz do sol, desconfortável, ou o paciente esteja fadigado, você também esteja cansado, certo?
alguns examinadores, neurologistas, preferem fazer, por exemplo, esse exame antes de todos, porque está todo mundo descansado, você está descansado, o paciente está descansado, as informações não estão fresquinhas na sua mente, você não está com outras informações já poluindo a sua mente. Então, alguns começam pelo exame da sensibilidade, outros acham o contrário, né? Preferem deixar para depois, porque muitas vezes ele é até dispensável, porque você já adquiriu informações o suficiente com as outras partes do exame neurológico. Então, devido a todas essas peculiaridades, algumas vezes ele não é realizado, certo? Então, isso vai muito da experiência do examinador, tá bom? Continuando. Então, agora vamos dividir, né, cada tipo de sensibilidade, falar de cada uma delas. Vamos iniciar pela mais superficial, né, que é a sensibilidade esteroceptiva, certo? E ela é dividida em tato grosseiro, ou tato superficial também chamado, dor e temperatura. Nós já vimos que elas são levadas ao sistema nervoso central, principalmente pelas fibras amielínicas, fibras pequenas, fibras amielinizadas, tá certo? E como é que se examina? Se examina, por exemplo, o tato grosseiro com chumaço de algodão, com a gaze, com escovinha macia, ou até mesmo com a ponta dos dedos, se faltarem esses instrumentos, certo? Dor, geralmente, a gente examina, aliás, geralmente não, a gente sempre examina com algum instrumento que tem uma pontazinha, uma pontinha, que pode infligir dor ao paciente, mas não que possa feri-lo. Então, por exemplo, se for uma agulha hipodérmica, a gente vai procurar, vamos dizer, retirar, né, essa pontinha fina e transformá-la numa ponta um tanto romba, para que não fira o paciente. Pode ser também um alfinete de segurança, mas o mais indicado, mais fácil, né, seria você quebrar uma espátula ao meio, né, aqueles abaixadores de língua, e ao quebrar ao meio, você vai obter várias espículas, certo, na madeira, que vão ser o suficiente para causar dor no paciente sem feri-lo, entretanto. Então, é muito útil a espátula quebrada, tá? A temperatura, a gente usa tubos de ensaio quentes, nessa variação de temperatura, ou frios, né, geladinhos, né? Também nessa. Como a temperatura e a dor caminham pelos mesmos tipos de fibra, então, algumas vezes, até na maioria das vezes, aliás, para o médico geral, examinar a dor é o suficiente. Se é necessário alguma coisa mais detalhada, tá? Aí é que vai ser necessário você realmente procurar fazer o exame da temperatura. Em algumas situações, realmente é necessário, como alterações mais sutis, né? Ou então que o paciente mesmo venha dizendo, né? Para você que não está sentindo o quente, o frio. Então, vai ser necessário você fazer esse tipo de exame. Algumas vezes, quando não há o tubo de ensaio, né? Na maioria das vezes, aliás, não há, a gente pode lançar mão de instrumentos que tenham em si mesmo uma temperatura mais fria, por exemplo, o cabo do diapasão, né? Que ele tem um metal e ele geralmente é geladinho, principalmente quando ele está num ambiente de ar-condicionado. Você pode usar o cabo do diapasão como para examinar o frio, tá certo? E depois você pode esquentar um pouco esse cabo com a sua mão, colocar na sua mão, né, o cabo, dar uma esquentadazinha e colocar para o paciente diferenciar se está frio ou se está quente. Então, é uma estratégia, né, que você faz na falta de ensaio e quando é necessário o exame da temperatura. Aqui está mostrando a técnica, tá certo? Existe também esse outro instrumentozinho chamado estesiômetro, cortou aqui o nome, mas o nomezinho é estesiômetro, que ele é muito útil, tá? Para exames mais acurados, quando eu quero detalhar mais o exame neurológico do paciente, eu posso lançar a mão, existem diversos diâmetros, né, desses filamentos, certo? Vamos chamar de filamentos, tá? Filamentos do estesiômetro, então você vai examinar, tá? De uma forma muito mais detalhada, muito mais fina, tá? E aqui, como examina com chumacinho de algodão, tato grosseiro. É muito importante vocês entenderem, vocês conhecerem algumas técnicas. Além dessas que eu falei, vocês precisam saber que o paciente tem que ser examinado com os olhos fechados, porque com os olhos abertos, o paciente vai ser autossugestionado, tá? Vai atrapalhar, o sentido da visão vai atrapalhar que o paciente, ele realmente lhe dê uma informação acurada, ele vai ficar realmente contaminado pela informação que a sua visão vai dar. Então,
é muito importante pedir o paciente para fechar os olhos, então você colocar uma venda no paciente, se o paciente tem dificuldade, né, de manter-se com os olhos fechados. A pele que você vai examinar é a pele glabra, ou seja, a pele sem pelos, tá certo? Porque o pelo, ele vai dificultar, né, a pele pilosa vai dificultar o seu exame, então a pele glabra é muito mais fácil de examinar, e você vai sempre sugerir que os estímulos estão iguais. Você vai colocar para o paciente o negativo, ou seja, que o exame está igual, para que, se houver alguma alteração, o paciente, positivamente, o paciente de uma forma muito mais, vamos dizer, confiante, você acreditar que realmente existe alguma diferença. Porque se você sugerir que está diferente, o paciente mais facilmente vai poder dizer que sim. Ao dizer que não está igual, que está diferente, vai ter que ser uma informação vinda do paciente e não sugerida por você. Então, você vai precisar dizer assim, esse é igual a esse significando lado ou uma área, né? Por exemplo, aqui, o examinador vai examinar o primeiro dedo, né? O segundo dedo vai dizer, esse aqui está igual a esse. Aí o paciente, se tiver, na maioria das vezes está igual, ele vai dizer, sim, vai estar igual. Mas se tiver diferente, aí ele vai dizer, não, doutor, não está. Então, essa informação vai ser muito mais confiável do que você sugerindo desde o início que já está diferente. Então, e uma outra regra é examinar sempre da parte de menor para a parte de maior sensibilidade, tá certo? Então, você vai precisar, por exemplo, nas regiões distais, isso vale muito para a região distal. Você vai examinando as regiões distais, tá? Para a região mais proximal. Por quê? Por que isso? Porque nas neuropatias periféricas, como eu já tinha mostrado naquela ilustração, as alterações são muito mais distais do que proximais. Então, você vai iniciando daquela região que supostamente tem uma menor sensibilidade do que para que tenha uma sensibilidade normal. Bom? Essa é uma regra. Isso antes, claro que antes você vai demonstrar no próprio paciente uma região normal para ele ter uma forma de se basear. Por exemplo, se o paciente tem uma neuropatia periférica, né, pela história clínica, e tem alteração de sensibilidade nos pés, primeiro eu vou pegar esse chumaço de algodão, vou passar numa outra região, por exemplo, vou passar no pescoço dele, vou dizer, olha, você está sentindo aqui, isso aqui é o normal, porque neuropatia periférica não vai chegar na região cervical. Isso aqui é normal. Vamos, então, esse sendo o seu normal, como é que você está sentindo aqui? Aí o paciente já vai ter uma ideia do que é normal nele, para quando a gente for examinar a região que supostamente está alterada, o paciente poder lhe dar uma informação mais confiável. Isso, eu terminei. Então, ali a acessibilidade estereoceptiva. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma informação, podem perguntar. Senão, a gente vai passar aqui adiante. Então, na acessibilidade proprioceptiva profunda, a acessibilidade proprioceptiva profunda, ela também é dividida nesses outros 4 tipos. A cinético-postural, a sensibilidade vibratória, a barestésica ou de pressão, e a dor à compressão profunda. Vamos iniciar, então, pela cinético-postural. A sensibilidade cinético-postural, cinese significando movimento, postural, postura, claro. Então, é a consciência do movimento de parte do corpo, tá? Que essa modalidade prove ao paciente, e a consciência da posição que o corpo está, ou de partes do corpo no espaço, como eu já tinha até comentado no início da aula, tá? Então, é cinético postural. Também, ele também é chamado de posição segmentar, é um outro tipo de nomenclatura para a cinético postural. Tá? Como é a técnica? A técnica, com todos aqueles elementos que eu já falei, na parte estereoceptiva, o paciente com os olhos fechados, entendendo o que está se perguntando, cooperando, você vai iniciar movimentando passivamente uma articulação. Vocês estão vendo aqui o hálux, o examinador está colocando os 2 dedos dos lados do hálux, tá bom? Não é de cima a baixo, é dos lados, e vai fazer um movimento bem sutil, tá certo? Começando com um movimento sutil, e depois fazendo movimentos mais amplos. Isso é uma forma de examinar. Existem outras formas de examinar, uma outra forma, o contrário. Começando de fazer movimentos mais amplos e depois fazendo pequenos movimentos mais sutis para obter alterações mais
mais sutis. Então, existem essas duas técnicas, ou iniciando com movimentos amplos e chegando a movimentos sutis, ou começando de movimentos sutis e aumentando a amplitude do movimento. Isso aí é examinador a examinador. Existem diferenças, mas o objetivo é fazer com que você chegue à alteração mais sutil possível. Então, por isso que você vai começando de pequenas articulações. Quando o paciente tem alteração em pequenas articulações, você vai subindo e fazendo articulações mais proximais, tá bom? Mas se o paciente já na articulação distal, tá? Ele não tem alteração, então ele não vai ter alteração proximalmente, tá certo? Então, repetindo, quando o paciente não tem alteração nas regiões distais, ele não vai ter alteração nas regiões proximais. Isso eu estou falando daquele padrão de neuropatia periférica, tá certo? Porque existe aquele padrão lado a lado, certo? De mediado, que não respeita isso aqui. É de mídio a de mídio. Mas em relação a alterações distais proximais, se o paciente não tem alteração distal, ele não vai ter alteração proximal. Então, você pode terminar o exame aqui, pesquisando distalmente, tá bom? Como aqui está dizendo, né? Se normal, não é necessário examinar as proximais, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai observar o reconhecimento da direção, se o paciente sabe dizer que direção está indo. Você vai perguntar, está para cima ou está para baixo? Está para o lado esquerdo ou está para o lado direito? Então, o paciente vai ser inquirido a reconhecer a direção do movimento, tá certo? E a amplitude também. Como eu já falei, você pode iniciar com movimentos amplos até menores, ou iniciar com menores até amplificar o movimento, tá bom? Sensibilidade vibratória. Aqui você vai precisar usar o diapasão, tá bom? O diapasão modelo apropriado, esse diapasão com essa frequência de 128 Hz, e que tem um cursor, que é essa cabecinha aqui na ponta, que vai facilitar você utilizar o diapasão. Você vai bater essa cabecinha para vibrar o diapasão, você vai bater essa cabecinha na sua mão, aí o diapasão vai começar a vibrar. E você faz essa pergunta para o paciente, está ligado ou desligado, né? Você vai, como eu falei antes, você vai pegar uma área supostamente normal do paciente, você vai encostar a pontinha do diapasão, né, a extremidade do diapasão, tá? E vai numa área normal e vai perguntar, está ligado ou desligado? Aí o paciente vai dizer, ligado, desligado, você vai tomar como o normal do paciente, depois você vai examinar as proeminências ósseas, distal, proximal também, ou então direito e esquerdo, a depender da queixa do paciente. É claro que vocês vão aprender ambas as técnicas, tá bom? Vocês vão aprender no laboratório como comparar o lado direito com o lado esquerdo, e vão também aprender como comparar a região distal com a região proximal. Aqui na nossa aula, é para dar uma ideia já geral, mas nós vamos praticar isso com a graça de Deus. Então, as proeminências ósseas que a gente busca, que são mais significativas, são essas que eu listei aqui, tá bom? Começando do hálamo, subindo pelas cabeças dos metatarsos, dos malévolos, a tíbia, por aí vai, até as articulações dos dedos das mãos, passando pelo externo, pela clavícula, comparando clavícula direita com esquerda, tá certo? Então, como é que você obtém a informação? O paciente vai dizer se está ligado e desligado, se ele está sentindo ou não. Você vai fazer alguns testes com o paciente, por exemplo, você vai bater o diapasão na sua mão, tá bom? Como se fosse ligar o diapasão, mas você, ao mesmo tempo, fecha, né? Você pega no diapasão para poder parar o movimento e você vai colocar no paciente, na proeminência, para o paciente dizer se está ligado ou desligado. No caso, vai estar desligado, porque você desligou, né? Você fez que ligava, mas depois desligou, você encosta na proeminência, e se o paciente estiver cooperando com você, ele vai dizer que está desligado. Mas se o paciente, por acaso, estiver querendo lhe dar uma informação errada, lhe confundir, não cooperar, ele vai dizer que está ligado e não está. Então, você pode fazer essas estratégias para verificar se o paciente realmente está cooperando com você, tá bom? No exame da sensibilidade, muitas vezes, você vai ter que fazer provas e contraprovas, né? O examinador, ele algumas vezes, ou, aliás, quase sempre, ele precisa repetir em outro momento o exame da sensibilidade, para poder realmente ter certeza de que aquelas
alterações que ele observou realmente existem. Vai ter que fazer essas contraprovas. Vamos aqui. Os outros dois tipos de sensibilidade profunda são a barestésica, né, que é a sensibilidade à pressão, e a dor à compressão profunda. A sensibilidade barestésica você examina fazendo um toque firme sobre a pele do paciente, certo? Você pode pressionar com seus dedos, tá bom? Ou você pode usar um objeto rombo, certo? Como, por exemplo, você pode usar uma moeda, a cabeça de uma chave, tá bom? E pressionar a pele do paciente com esse instrumento. Mas com a pressão com os dedos é o suficiente, tá bom? Então, você vai pressionando a pele em um local em que tenha massas musculares, em que tenha tendões, em que tenha nervos, tá certo? Porque são essas as estruturas, principalmente, que têm os receptores de pressão. Você vai na pele, claro que a pele é a porta de entrada, né, vamos dizer assim. Você vai pressionar a pele, mas a ponto de atingir as estruturas mais profundas, certo? E a dor à compressão profunda, você vai comprimir com as mãos algumas estruturas. Não é toque com os dedos, é compressão com as mãos. Ou então, um beliscãozinho, como aqui o examinador está fazendo no tendão de Aquiles. Você está vendo que ele está comprimindo aqui esse tendão, tá? Isso causa dor, é um tendão que ele é bem, vamos dizer, ele é bem sensível, tá certo? Se o paciente tiver uma alteração da sensibilidade profunda, a gente vai estar diante do sinal de Abadie, que é a ausência da dor à compressão profunda pela compressão do tendão de Aquiles, né? Então, você vai comprimir músculos também, você pode comprimir, por exemplo, o gastrocnêmio do paciente, o bíceps, o tríceps, tá certo? Tendões, como esse aqui, tá certo? Você pode comprimir nervos superficiais, como o nervo fibular, tá bom? Que é bem superficial, certo? Na perna. Você pode comprimir também o nervo ulnar, né? Na articulação do cotovelo, tá certo? Você pode também fazer uma hiperflexão extrema de uma articulação do dedo, né? Você pode pegar um dedo, por exemplo, o dedo do paciente, e você hiperestender o dedo indicador, ou qualquer um dos dedos, né? Hiperestender esse dedo, isso também vai causar dor. Isso é carreado pelas mesmas estruturas, tá bom? Da propriocepção. Tudo bem? Posso passar? Vou passar. E o último tipo de sensibilidade que nós vamos examinar aqui, das modalidades ditas primárias, né? Só revendo, as primárias são a esteroceptiva, a proprioceptiva e a interoceptiva. A interoceptiva visceral ou visceroceptiva, elas são carreadas pelas fibras aferentes viscerais gerais, tá? Tanto nos nervos cranianos, certo? Como nos nervos autônomos, os toracolombares e os sacros, a gente tem uma cadeia de gânglios que levam as fibras viscerais gerais a partir de órgãos, né? Daqui está dizendo vísceras, né? Para o sistema nervoso central, tá? Essas fibras, esses nervos, eles são responsáveis por vários sintomas do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está de estômago cheio, a bexiga cheia, ou vontade de defecar. Então, são essas fibras que levam essas sensações. Espasmos intestinais, sensação de pressão no tórax, por exemplo, angina do infarto do miocárdio, né? Uma dor na própria víscera, né? Uma dor de uma gastrite, por exemplo, uma cólica, né? Por uma alteração intestinal ou do útero, uma cólica uterina. E ele é responsável também, além dessas sensações, né? Que eu acabei de falar, por dor quando você faz uma palpação, tá? De uma víscera profunda, por exemplo, você vai palpar o fígado, né? Ou, muitas vezes, até o paciente pode sentir não dor nessa própria região que você está palpando sobre uma víscera, ou sobre o estômago, por exemplo, mas você pode, inclusive, ter um espasmo muscular na área sobre aquela víscera, ou que tem a mesma irradiação
da mesma raiz daquela víscera. Por exemplo, o fígado, ele é inervado por C3, tá bom? E então, quando o paciente tem um problema no fígado, um problema hepático, ele pode sentir, inclusive, dor na região cervical, tá? Ele é inervado por C5. Você pode sentir dor na região do ombro, sendo o problema no fígado, porque é a mesma raiz que inerva ambas as coisas e que leva as estruturas e que levam as informações da aferência visceral, através da raiz C5. Então, você pode ter dor na região realmente hepática, assim como ter dor também na região do ombro, que também é inervado por C5. Daí a questão de dor relatada, né, em outras áreas, né? O exame é a compressão de órgãos, nós não vamos cobrar de vocês esse exame, tá bom? Exame da traqueia, das mamas, dos testículos, né, a gente comprimiria, o médico, ele comprime essas regiões, mas a gente não vai cobrar de vocês. Isso aqui, tá? Só conhecimento, né? E, finalmente, o último tipo de sensibilidade é a sensibilidade chamada modalidade secundária da sensibilidade, que são as funções cerebrais sensoriais, né? E responsável pela discriminação e localização táteis. E são esses aqui os tipos de funções sensoriais cerebrais ou funções de discriminação tátil. É a estereognosia, grafestesia, discriminação entre 2 pontos, localização de um ponto, identificação das partes do corpo e a atenção sensorial, cuja alteração é a extinção. Vamos lá, falar de uma por uma, né? A estereognosia. Estereognosia é a identificação, certo, de um objeto, né? Por exemplo, quando a gente que é mulher, né? A gente vai abrir uma bolsa, bem cheia de coisa dentro de bolsa de mulher, e a gente não tem como olhar e ficar procurando com os olhos. A gente coloca a mão lá dentro da bolsa e vai procurando com a própria mão, e quando a gente, por exemplo, vai procurar a chave, a gente encontra a chave, a gente encontra o celular, a gente reconhece. Não só a gente sente que pegou em alguma coisa pela modalidade primária estereoceptiva, mas a gente também reconhece aquele objeto. A gente sabe que pegou na chave, a gente sabe que pegou no celular, a gente sabe que pegou numa carteira, né? Por quê? Porque a estereognosia, quando intacta, nos dá essa informação, tá? Essa informação vem pelo tato, mas ela tem que ser reconhecida lá em cima, lá no córtex sensitivo, no lobo parietal. A incapacidade é a astereognosia, incapacidade de se reconhecer. E você vai examinar, como vocês estão vendo, os olhos fechados, o paciente não deve ver o objeto, e você vai examinar um lado e o outro, você vai examinar a mão direita e a mão esquerda. Quando você for examinar a outra mão, você vai colocar um outro objeto, você não coloca o mesmo objeto, você coloca um outro objeto, porque senão o paciente vai chutar, vamos dizer assim, vai dizer que está sentindo, porque ele acha que você colocou o mesmo objeto, e aí você vai ver se o paciente está cooperando ou não com você, né? Da forma de saber. Grafestesia, você vai escrever um número, um dígito, na palma da mão do paciente, tá? De 0 a 9, em ambas as palmas, números diferentes, em um dos números você escreve um número, uma palma um, na outra outro, números bem diferentes você deve escrever. Por exemplo, você não vai escrever em uma palma 6 e em outra palma 9, porque são parecidos. Você vai escrever, por exemplo, o 1 em uma mão, o 3 em outra, o 4 em uma mão, o 9 na outra, bem diferentes, para você testar esse paciente, tá? Grafestesia. Discriminação entre 2 pontos, né? Você vai utilizar instrumentos, você pode utilizar um compasso, como aqui na figura, você pode também utilizar um clipe. Você abre um clipe em V, tá? Clipezinho de papel, e você vai discriminar, você vai colocar, tá certo? Sobre o dedo do paciente, e você vai perceber se o paciente está, você vai observar se o paciente está percebendo a distância, se ele está percebendo se você, mais do que a distância, se você está tocando em um local só, em 2 locais diferentes, né? E existem no corpo diferenças entre áreas, né? Existem áreas que você percebe distâncias bem pequenas, existem áreas que você não percebe distâncias pequenas. Você vai comparar simetricamente, vai comparar entre regiões, ou seja, você vai comparar lado esquerdo com lado direito, e você vai comparar primeiro dedo com o segundo dedo, tá certo? Você vai iniciar pequenas distâncias e ir aumentando, tá? Você pode fazer assim, mas você também pode fazer o contrário.
você pode iniciar com grandes distâncias, você vai aproximando cada vez mais, até que o paciente comece a errar. Tem esses dois tipos de observação, de estratégias de exame. Eu prefiro essa segunda estratégia aqui, mas isso é de cada um. Tá bom? Então, aqui, gente, para vocês verem a diferença entre diferentes partes do corpo em relação à discriminação normal. A ponta dos dedos, que tem muito mais receptores, como eu falei no início da aula, muito mais receptores, tá certo? Você pode discriminar uma distância tão curta como entre 2 e 4 milímetros, sabe? O indivíduo vai saber se a sensibilidade dele estiver normal, que você está examinando 2 pontos ao mesmo tempo, tá certo? Mas se você for colocar essa distância de 2 a 4 milímetros, por exemplo, no dorso do pé, ele vai achar que você está examinando um ponto só. Por quê? Porque o dorso do pé só é capaz de discriminar uma distância entre 30 e 40 milímetros. Um exame de distância entre 2 pontos de 2 a 4 milímetros, o pé não vai conseguir discriminar, tá certo? Então, é por isso que a gente procura observar essas estruturas que têm mais receptores, tá? Como a ponta dos dedos, o dorso dos dedos, a palma da mão, o dorso da mão, são estruturas que têm mais receptores e que, se alterados, você vai conseguir observar de uma forma muito mais verdadeira, tá certo? Se você for examinar somente o dorso do pé, você vai incorrer em erros, porque o paciente vai poder perceber, mas mesmo assim tem alguma alteração que você não conseguiu caracterizar, você não conseguiu discernir. Topognosia. O que é que significa topognosia? Topognosia significa o conhecimento, a gnosis, né, da localização de alguma coisa. No caso aqui que nós estamos falando, do seu corpo, né, da sua sensibilidade de si próprio. O nome poderia chamar, esse aqui é o nome geral, essa sensibilidade poderia ser chamada também de autotopognosia, né, quando se refere a você próprio, né, o conhecimento da sua localização do seu corpo, de parte do seu corpo. Então, você examina a topognosia pontualmente, fazendo um exame apontando, tocando partes do corpo do paciente. Por exemplo, você toca o nariz do paciente, você toca o joelho, você toca a orelha, e você pergunta ao paciente onde é que você está tocando, com a ponta do seu dedo, tá bom? O paciente, se ele tiver com a sensibilidade normal, ele vai dizer que parte do corpo que você tocou. Outra forma de examinar a topognosia é você pedir para o paciente identificar partes do seu corpo sem você tocar, né? Você pede para o paciente, por exemplo, você pede para o paciente mexer a mão direita, mexa a sua mão direita, levante seu braço esquerdo, levante sua perna direita, aponte a sua orelha esquerda com a sua mão direita. Você pode iniciar com instruções mais simples e fazendo perguntas cada vez mais complexas, né? Toque a sua mão direita, a sua orelha esquerda com a sua mão direita. Toque no seu joelho direito com o seu pé esquerdo. Então, fazendo esse tipo de testes com o paciente, tá? O paciente que tem autotopoagnosia ou autotopagnosia, você pode juntar aqui, ele é incapaz de identificar partes do seu corpo, tá certo? Uma alteração mais dramática, né, mais grave, é a somatotopoagnosia. Ele tem uma agnosia, um desconhecimento da própria imagem corporal, dele ou do outro, né? Existe até um livro bem clássico da neurologia, né, que o Oliver Sacks, é um grande neurologista, escreveu, que chama-se O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, né? Quando ele olhava para a mulher dele, ele achava que, a cabeça dela, ele achava que era um chapéu, né? Então, assim, é uma distorção muito grave, né, da imagem do corpo de outra pessoa. Mas pode também ter uma distorção da sua própria imagem. Existem pacientes, isso não é raro de jeito nenhum, é bastante comum, pacientes que têm lesões do lobo parietal, do hemisfério não dominante, no caso, por exemplo, dos destros, o hemisfério dominante é o esquerdo e o não dominante é o direito. Pacientes destros que têm lesão no lobo parietal direito, eles não vão reconhecer a lesão. Eles não vão perceber que estão com uma alteração. Pacientes, por exemplo, que tiveram AVC no lobo parietal direito, ele sendo destro, ele chega na emergência, o familiar leva o paciente e diz que o paciente está com alteração, e o paciente nega veementemente. Ele chega a dizer, doutor, não sei porque eu estou aqui, porque eu não estou sentindo nada. Isso, o paciente hemiplégico,
do lado direito, sem sentir nada do lado direito. Por quê? Porque ele está sem perceber a parte do corpo dele, tá? Sem perceber essa parte e nem perceber que está com algum problema naquela parte do corpo, né? Você mostra, por exemplo, a mão dele, aqui já vai ser, né? Já vamos entrar na atenção sensorial, tá certo? Você mostra a mão do paciente e ele diz que aquela mão não é dele, aquela mão é sua. Você pergunta, de quem é essa mão? Ele vai dizer, é sua, doutor. De quem é esse joelho? É seu. Muitas vezes tem casos dramáticos em que o paciente conta a história de que alguém está dormindo com ele na cama, e não é ele, né? Ou seja, ele não reconhece que é ele. Ele pensa que é uma outra pessoa que está ali. Ele não reconhece que é parte do seu próprio corpo. Então, são histórias bem, assim, estranhas, vamos dizer, entre aspas, né, de não reconhecimento de sua própria parte do corpo. Então, o paciente tem, só voltando aqui, ele tem uma somatotopognosia, tá? Aqui, em relação à atenção sensorial, que também está muito, vamos dizer, muito misturada, ou faz parte também da questão da topognosia, é uma forma de você examinar, é perceber se o paciente tem a atenção sensorial. Você faz o quê? Você estimula, né, a mesma região, simetricamente, ou seja, você toca nas duas mãos do paciente. Se o paciente estiver inatento, não tiver atenção sensorial, estiver com autotopagnosia, ele só vai perceber um dos lados. Ele não vai perceber ambos os lados, ele vai perceber um dos lados, tá certo? Para você sensibilizar essa prova, como é que você faz? Você primeiro toca o lado direito, e o paciente vai dizer que está sentindo. Depois ele toca o lado esquerdo, ele vai dizer que está sentindo também. Quando você toca ambos os lados ao mesmo tempo, o paciente vai sentir que só está tocando de um lado. Ele só vai lhe informar que está tocando do lado. Ele extinguiu, tá? Ele extinguiu o lado acometido. No caso da lesão, o lado contralateral, porque como a professora Daniela estava falando, o lobo parietal esquerdo é responsável pela sensibilidade do lado direito do corpo, e vice-versa. Então, você vai ter uma lesão contralateral, aquela alteração que o paciente está sentindo. Então, você pode ter um paciente que ele está inatento, tá certo? Que ele está sem perceber um dos lados do corpo dele o tempo todo, tá bom? Mas você pode ter também um paciente que é mais sutil, ele percebe ambos os lados, mas quando você toca os dois lados ao mesmo tempo, ele extingue um dos lados. Então, aqui é uma alteração menos dramática do que essa aqui. E você só vai perceber quando você acessa essa estimulação simultânea. Aí você percebe que o paciente extingue um dos lados, tá certo? Algumas vezes é necessário você fazer não só a pesquisa da extinção sensorial pelo tato, você às vezes precisa lançar mão da extinção auditiva, da extinção visual, aí são outras partes do exame neurológico para acessar a mesma alteração. Nesse caso aqui, eu estou apenas ensinando como é que você faz a busca da extinção tátil do paciente. Ok, pessoal? Então, nós com isso finalizamos a nossa aula de sensibilidade. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, para esclarecer algum ponto que não ficou muito claro, podem perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou os professores Daniele e Vandenberg querem fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Não, professora, tá ok. Tá ok? Então, eu vou tirar aqui a minha tela agora. Excelente aula, Théo. Parabéns. Muito boa, professor. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, professora. Passo a palavra a Daniele, encerrar a aula, encerrar a apresentação. Ela está aí, Daniele? Vandenberg, você quer fazer algum comentário antes da gente encerrar a aula? Não, realmente o exame da sensibilidade é um exame que não é simples, né? Bastante complexo. Se não for bem feito, pode ter várias falhas de interpretação. Aí o cuidado que você colocou foi bastante claro.
quando realizar esse exame, que o paciente tenha a percepção do que realmente está sendo feito, para que ele possa colaborar. Pacientes que não são colaborativos, o exame fica totalmente difícil de reconhecer resultados. Isso também é muito útil em situações emergenciais, né? Traumas, trauma de medula, TCS, coisas desse tipo. Você possa fazer localização, fazer nível e segmentação de lesão. Então, realmente é fundamental isso aí. Então, pessoal, a gente vai encerrar, a gente vai terminar aqui a nossa aula de hoje, né? Semana que vem a gente vai começar a geriatria, não é isso? A gente encerra aqui. Mas gente, eu vou publicar essa aula, certo? E a partir da próxima, nós estamos finalizando hoje a neurologia. No dia que nós nos encontrarmos, que voltarmos, a gente vai fazer uma revisão, certo? Antes de fazer o OSCE, tá? Então, assistam os vídeos, tentem treinar com as pessoas que moram com vocês, vão assistir o vídeo, vão fazendo o exame neurológico em pessoas que pode ser o irmão, a irmã, o pai, a mãe, certo? É muito necessário que vocês pratiquem, tá certo? Tirem dúvidas com os monitores, se precisarem tirar dúvidas com a gente, pode tirar. A partir da próxima semana, a gente começa a geriatria, tá? Todas as aulas já estão postadas, tá? Eu tenho 2 videoaulas postadas, uma de avaliação geriátrica ampla, outra de exame físico no idoso. Existem 2 vídeos postados sobre como fazer o mini exame do estado mental, tá certo? E a gente vai se comunicando, tá certo? Ao longo das aulas, tá certo? Oi, Dani. Oi. Consegui fazer o upload no YouTube até Natal. E com a assinatura aqui no YouTube, está permitindo agora. Sério? Que coisa boa. Então, pronto. Parabéns, que bom. Muito obrigada, Fernanda. Então, ótimo, viu, gente? Então, todas as aulas estão postadas, tá certo, gente? Os vídeos são muito, muito bons. Obrigada, Débora, a aula foi excelente. Um abraço para todos. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Nada. Sim, são 2 coisas interessantes. Vou interromper a gravação para não ficar gravando 3 horas, tá? Muito bom, professora. Então, bom dia para todos. Um abraço na sua tia, viu, Arthur? Um beijo na sua tia. Abraço, Arthur. Nas próximas aulas, né? A única coisa que eu queria falar aqui